Comer de 3 em 3 horas é para todo mundo? É para quem quer emagrecer? É para quem quer ganhar peso? Se você tem essa dúvida, fica nesse vídeo até o final. Me chamo Yasmin Stellenberg, sou nutricionista especialista em emagrecimento sem dietas, trazendo um emagrecimento leve e descomplicado. Vamos lá, gente. Por que eu resolvi trazer esse assunto para vocês hoje, né? Dentro da minha prática clínica, muitos pacientes me procuram diariamente e sempre falando a mesma coisa, né? Eu não tenho rotina, eu não como de 3 em 3 horas, eu vejo que o meu problema é esse. E como dentro da nutrição e dentro até mesmo da medicina ayurvédica, que é na qual eu sou estudante, a gente sempre vai priorizar a individualidade do paciente, né? Daquele indivíduo que está vindo nos procurar. Então, não existe regra em si. Essa questão do comer de 3 em 3 horas, ela não se aplica para todo mundo. E ela também não se aplica, menos ainda, na visão do Ayurveda. Por quê? Na visão do Ayurveda, a gente precisa se alimentar quando a gente tem fome. Porque quando a gente tem fome, mostra que a gente tem capacidade digestiva para estar digerindo o alimento que vai estar, né, entrando para se tornar parte de nós, né? Depois que a gente come esse alimento, que a gente passa pelo processo de digestão, ele vira uma parte nossa, ele vira um tecido nosso. Então é muito importante que eu tenha fome para que eu consiga digerir esse alimento. Então, na visão do Ayurveda, essa questão de comer de 3 horas, ela tá mais do que caída por terra. Porque se eu for botar para comer de 3 em 3 horas, dependendo do indivíduo, possivelmente ele não vai ter fome. Não é em todos os casos. Existem pessoas que elas têm fome, sim, de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Às vezes isso pode ser por uma questão de um metabolismo um pouco mais acelerado, mas também pode ser por uma questão de má combinação na composição das refeições feitas, né? Então, aquela pessoa, às vezes, que, eu vou dar um exemplo, né? Come de manhã bolachinha creme cracker com um pouquinho de margarina ali e café com açúcar. E aí ela comeu isso 7 da manhã, dá 9 da manhã ali, 8 ela já tá com a barriga, né? Tipo, com muita fome, chega a estar se contorcendo a barriga dessa pessoa. Aí ela vai lá e pega mais, sei lá, no trabalho tem disponível o biscoito da maisena, o biscoito da vaquinha. Ela pega 3 biscoitos da vaquinha ali com um pouquinho mais de café com açúcar. E aí no horário do almoço, ela às vezes não consegue nem esperar chegar, ela já tá com enxaqueca por muita fome. Por que que essa pessoa tem muita fome? A combinação da refeição desse indivíduo não é uma combinação que contém proteína, gordura, fibra, ou seja, ela não promove saciedade, ela promove um pico de glicose, uma queda rapidamente, consequentemente, e isso vai gerar um estímulo da fome. Então, para essa pessoa começar a controlar esse apetite dela, ela precisa melhorar as combinações dessas refeições. Então, essa pessoa, nesse cenário que eu dei de exemplo agora, que ela vive com fome, na verdade, ela não vive com fome porque ela tem um metabolismo muito rápido, porque ela faz estímulos através da alimentação que geram fome, consequentemente. Ela não tem uma distribuição de todos os macronutrientes, né? Como proteína, gordura e carboidrato. Então, ela acaba tendo só uma prevalência de carboidrato, que faz com que ela tenha pico de glicose, queda, e ela tem um estímulo mais rápido dessa fome, né, em um curto espaço, e aí parece que ela é uma capivara raivosa ao longo do dia todo por conta disso. Então, a questão do comer de 3 em 3 horas, né, ela não é para todo mundo, ela não é essencial para o emagrecimento, ela não tirando, entre aspas, assim, para quem está buscando hipertrofia, né, no caso, são indivíduos de um grupo específico diferenciado, são pessoas que estão buscando entrar no superávit calórico, estão com refeições maiores, muitas das vezes, do que eles já consomem, né, em si, mas de maneira geral, para indivíduos saudáveis, para indivíduos que estão no processo de emagrecimento, para pessoas que só estão buscando longevidade, né, uma vida com muita saúde e bem-estar, eles não precisam comer de 3 em 3 horas. Você precisa respeitar o seu corpo. O problema é que hoje em dia, para a gente poder escutar a nossa fome fisiológica, a gente precisa silenciar os estímulos. E a gente tem muitos estímulos hoje, né? O estímulo da televisão, do Instagram, né? O estímulo da gente viver desconectado, né? Então, a gente vive conectado aqui, mas a gente vive desconectado aqui, né? E essa desconexão faz com que a gente não perceba se eu tenho fome, se eu não tenho fome, qual é o volume, né, que eu suporto para sanar a minha fome. Porque a gente muitas das vezes come conversando pra caramba, falando, distraído, vendo televisão, vendo, né, Instagram, e eu nem sei o volume correto que já me traz uma saciedade, né, eficaz. Então, a ideia é, se você está no processo de emagrecimento e você quer mudar os seus hábitos, né? Você não
Se tem dificuldade de comer de 3 em 3 horas, né? Não fique preocupado com isso, porque você não precisa comer de 3 em 3 horas. A partir do momento que você tem uma redistribuição no seu planejamento, com todos os macronutrientes combinados nas suas refeições, né? Como café da manhã, almoço, né? Às vezes o lanche ou não, a janta já direto, você ficará saciado e você não vai ficar comprometendo o teu objetivo, seja ele emagrecimento, ou seja ele apenas se manter saudável, tá? Então, comer de 3 em 3 horas é mito, ele não é necessário para um estilo de vida saudável. O que é necessário para um estilo de vida saudável é respeitar a individualidade, ou seja, é observar o que de fato, né, como é que seu organismo funciona. Então, você fazer o processo da auto-observação, que eu sempre converso muito com os meus pacientes, que é observar qual é o momento que você tem fome, né, como que você se comporta quando você come, né, você mastiga devagar, você não mastiga, por que que você come, né? Você tá observando aspectos mais comportamentais do que essa questão, como se, não, 3 horas é regra para todo mundo, que não é regra, tá bom, gente? Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês relacionadas a esse tema, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mandem esse vídeo para outras pessoas que têm essa dúvida ou que já rolou alguma discussão em roda de amigo. Tem que comer 3 horas, o outro, não tem que comer. Então manda para aquele amigo, talvez, que tinha dúvida disso. Menina, filha, peraí. Rapidinho, tá bom? Rapidinho. A mãe já vai brincar. Já vai, tá bom? Tá bom? Já vai lá. Então, manda esse vídeo para aquele teu amigo que talvez já rolou uma discussão falando, não, tem que comer de 3 horas, só assim para todo mundo, né? Para sanar a dúvida dessa pessoa também. E se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês tiverem interesse que eu faça outros vídeos, né, com temas diferentes, no qual vocês tenham dúvidas, coloca aqui embaixo nos comentários também, tá bom? Um grande beijo, gente. Tchau!